Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X. Quero acolher todos vocês para juntos mais uma vez estarmos aqui conhecendo mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida para enriquecer também a nossa própria vida, para enriquecer também o nosso próprio caminhar cristão. Hoje eu vou conversar com uma religiosa, ela que é pertencente da Congregação das Filhas de Santana, atualmente trabalha no Colégio Santa Rosa e tem 3 anos que fez os votos perpétuos. Estamos aqui então hoje com a presença... Os primeiros votos. Os primeiros votos? Isso. Então estamos aqui com a irmã Ana Alice, ela que faz parte, como já falei, da Congregação das Filhas de Santana e vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua história vocacional, desde a sua infância, sua adolescência. Ela que veio lá de Alcântaras, no Ceará, não é isso, irmã? Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Grande alegria para nós estarmos aqui e recebê-la aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigada, é uma alegria muito grande também estar aqui, participar deste programa tão especial e partilhar um pouco, como foi a minha história, como foi a minha trajetória, como está sendo a minha trajetória, porque eu ainda estou na formação para os votos perpétuos, vamos dizer assim, e é claro, a trajetória é feita de caminhada, de luzes, também de desafios, mas também de muitas oportunidades que ajudam a viver a vida consagrada. Muito Isso obrigada. daí é muito importante, viu? E a galerinha que é do Colégio Santa Rosa, os funcionários, alunos, certamente vão assistir Isso, o nosso programa, né? ver as famílias também, vão querer conhecer um pouquinho da história aqui da irmã Ana Alice. Então, irmã, primeira pergunta que eu lhe faço logo de cara, então, para conhecer então um pouquinho da senhora, quem é então a irmã Ana Alice, de onde é que ela vem, quais são as suas origens? A senhora é natural de Alcântaras, como a gente já falou. Isso. Conta pra gente então um pouquinho ali da sua infância, das suas origens. Então, eu sou natural da cidade de Alcântaras. Alcântaras fica no Ceará. É uma cidade bem calma, bem tranquila, no interior do Ceará. Fica na Serra da Meruoca. É muito distante de Fortaleza? Isso, é bem um pouco distante. Bem interior mesmo, né? Isso, interior mesmo. Fortaleza nós chamamos a capital, a grande capital, E Alcântaras é bem tranquilo e é um lugar frio, um lugar muito, muito, muito tranquilo. E em Alcântaras, a cidade, é claro que eu moro, a minha família mesmo é do interior mesmo, moro num sítio chamado Carmolândia. Esse nome porque lá a capela é dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Então, Alcântaras, Carmolândia, eu participava mais participava das missas, das celebrações, dos textos, dos novenários. No Ceará tem muita novena, tem a devoção do povo é muito forte em procissões, em novenas. E eu participava, eu sempre cresci vendo os meus pais participando. Ia com eles à igreja, participava desses momentos de fé, de devoção, fui crescendo neste ambiente. E eu me sentia muito bem participando desses momentos de fé. Assim, para mim era uma alegria muito grande. Lembro-me que muitas vezes as procissões aconteciam de madrugada mesmo, Olha As pessoas só. saíam mesmo de madrugada, iam cantando, iam rezando. E aquilo tudo ajudava a fortalecer a minha fé. Hoje eu vejo quanto me ajudou a fortalecer a minha fé, E claro, mais tarde, descobri o chamado, Aquilo que Deus ia me chamando, Isso é muito bom. Você tinha quantos anos nessa época aí? Como é que foi? Também ali os primeiros passos. A sua família era sempre uma família assim muito religiosa, de igreja mesmo? Conta pra gente. Minha família sempre participou da igreja, Minha mãe, meu pai, minhas avós, meus avós estavam ali na igreja. E lembro que eles me encaminhavam mesmo, Vamos à missa, vamos... Aliás, naquele tempo, quando eu era criança, não tinha tanta missa como tem hoje, A oportunidade era missa, às vezes uma vez, 2 vezes ao ano, às vezes uma Nossa. missa. Porque, como era interior, então as missas não eram assim tão frequentes. Claro que quando era a festa da padroeira, algum padre da cidade de Sobral, algum frei, o franciscano, ia lá fazer uma celebração. Isso não era tão frequente, mas as celebrações, as novenas, as procissões eram muito frequentes. E eu sempre via meus pais participando, eles me chamavam mesmo, vamos à procissão, vamos. Minha avó me levava muito para as procissões.
Ela tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 7, 8 anos. Quando começou, né, ali os primeiros passos na caminhada cristã, né? Nessa época, assim, né, a senhora já tinha algum sonho, já tinha algum ideal de vida, já pensava, assim, em ser alguma coisa no futuro? Como é que era? Eu lembro assim que eu não pensava tanto em ser, no que eu ia ser, né? Naquilo, a profissão em si, a mesmo, não pensava em vida religiosa. Eu lembro que apenas eu vivia aquele momento, né? E achava bonito, participava mesmo. Lembro também que eu fazia, nos momentos dos momentos de fé, de devoção, eu estava lá, cantava, estava com o povo. Mas assim, não me recordo de que eu sonhava em, ainda, ao menos quando criança, não, né? Eu não tinha esse pensamento de integrar a vida religiosa. Entendi. E a senhora era uma meninazinha, assim, muito sapeca, muito brincalhona, de mesmo fazer muita bagunça na rua com as amigas, como é que era? Ah, não, eu era bem calma. Eu lembro que era bem calma, né? Eu participava desses momentos, né? Como eu já disse, como eu morava no interior, minha família é do interior, e sítio, então o que eu participava mesmo, os momentos de brincadeiras, os momentos ali de estar com com as outras crianças, era mais em casa, né? Então era sítio mesmo, cheio de mangueiras, né? Tinha muito pé de caju, então tudo isso aí eu ficava mesmo ali com os primos, né? Com as crianças também, que eram da mesma idade, mas assim, não nenhuma realidade assim que fosse de rua mesmo, assim, né, eram mais ali. Mas eu não era uma criança sapeca, não, era bem calma mesmo. Entendi. Agora conta pra gente, irmão, um pouquinho da realidade, né, o pessoal de casa também conhecer ali um pouco do contexto social, cultural, né, a realidade mesmo assim local de Alcântaras. Como é que era ali a vida, né, a cidade, né? A senhora já falou que é uma cidade bem tranquila, fria, né? Mas conte pra gente um pouquinho mais aquilo ali, um pouco do que é a vida em Alcântaras. Como eu já disse, uma cidade calma, bem tranquila, mas assim, o que eu posso destacar, né, quanto à realidade das pessoas, de quem morava, quem mora ali, é mesmo por exemplo, as pessoas fazem muito, tem muito para se sustentarem, né, mas assim, da roça, do artesanato, né, elas vivem muito disso, né, vivem muito do trabalho mesmo ali, na roça mesmo. Eu lembro que meu pai, ele plantava, né, ele levava-me para as plantações, né, quando não, minha mãe, ela fazia chapéu, né? Ainda faz, hoje em dia ela ainda faz chapéu, mas ela fazia o chapéu mesmo. Chapéu de palha? Isso, chapéu de palha, né? Sim. Então, muitas pessoas, muitas famílias sobrevivem disso, né? Elas fazem o artesanato e sobrevivem dessa realidade. Entendi, muito bem. Então, né, nesse contexto social, né, que a gente já foi apresentado agora, já conhecemos, né, a senhora já falava também que já tinha, né, essa vivência, né, de um pouco religiosa e tudo mais. Conta pra gente então como é que foi que o Senhor Jesus lançou no seu coração pela primeira vez aquela centelha de vida religiosa, de vocação à vida religiosa. Como é que foi? Eu lembro muito bem desse dia, né? Como eu já relatei aqui, como eu já falei, a capela, né, que meus pais participam, né, que eu participava muito, era a Capela Nossa Senhora do Carmo, uma capelinha pequena, dedicada a Nossa Senhora do Carmo. E todos os festejos de Nossa Senhora do Carmo, em julho, né, acontece, então, o julho era a preparação maior para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Então, as pessoas participavam mesmo, iam, participavam com muito gosto daquele novenário e da festa, dos festejos em si, do momento da festa em si. E eu também participava, fui crescendo nessa dinâmica, né? Depois eu fui entrando nos momentos, nas atividades pastorais da capela ali. Não era paróquia, mas participava daqueles momentos que tinha na capela. E lembro que uns festejos de Nossa Senhora do Carmo, foi ali onde eu senti o chamado, né? Foi ali onde eu senti o chamado de Jesus Cristo, assim, a vida religiosa, propriamente dita. Foi naquele momento.
E aí, como é que foi essa experiência, assim, né? A senhora já conhecia a congregação das Filhas de Santana? Ou então já pensava assim, não, eu quero ser religiosa, mas não tenho ainda para onde é que eu vou, né? Mas eu quero ser religiosa, né? Então, conta pra gente como é que foi essa experiência, né? Também para conhecer, como foi que a senhora conheceu as Filhas de Santana? Sim, eu não conhecia nenhuma congregação, na verdade. Nunca me foi apresentado nenhuma congregação. Olha só. Eu estava mesmo, como eu era muito ativa ali nas pastorais, era da pastoral do dízimo, né? Visitava as famílias. Também tinha uma atividade junto aos vicentinos, né? Lá em Alcântaras era bem forte esse movimento dos vicentinos. Então, eu fazia parte da sociedade de São Vicente de Paulo. E visitava as famílias e tinha ali aquele momento com as famílias de oração, até mesmo apoio material, né, porque o grupo ali se ajudava entre si para levar alguma coisa que a gente estava precisando. E eu fazia parte desses movimentos, fazia parte da liturgia, do canto. E nesta missa dos festejos de Nossa Senhora do Carmo, era uma missa campal, então muita gente ali participando, né? E aí me pediram que eu organizasse o altar e colocasse 35 cadeiras, porque tinha 35 pessoas que estavam ali, iam estar ali presentes. E eu, tudo bem, arrumei as 35 cadeiras, deixei tudo organizado, né? E isso foi à tardinha, e à noite, quando foi a missa, eu vi as irmãs chegaram, né, as irmãs, as filhas de Santana, que até então eu não conhecia, que era filha de Santana, né, não conhecia que congregação era, elas sentaram lá e outras, como eram muitas irmãs, ficaram, que não deu para ficar em cima, né, ficaram mesmo na parte, junto com o povo. E aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção, o primeiro sentimento, nossa, eu nunca tinha visto tantas freiras reunidas daquela forma, nunca tinha visto tanta freira reunida, né? Chamou a atenção, Chamou a né? atenção mesmo, né? E aí o padre que estava presidindo a celebração, assim que ele iniciou a missa, ele disse, né, se aqui tiver alguma jovem que queira entrar na congregação das Filhas de Santana, podem procurá-las. E aí disse lá o endereço, isso antes de iniciar a missa. Então, naquele momento, eu senti como o chamado fosse dirigido a mim, de forma muito particular. E o sentimento foi muito bonito, porque a sensação que eu tinha é que, embora a praça estivesse cheia de gente, né, repleta de fiéis, mas eu senti que o chamado foi dirigido especialmente a mim, de forma muito particular. Então, eu senti como se eu estivesse sozinha naquele momento. Bem interessante. E aí, ele seguiu, claro, né, a missa, e eu fiquei, olhava para as irmãs, olhava para o altar, olhava para as irmãs, olhava para o altar. Nossa, né? Bem diferente, porque, como eu disse, eu nunca tinha passado pela minha cabeça de um sonho de ser uma religiosa, né? Nesse tempo eu já ainda estudava, fazia faculdade. É claro que os meus planos eram outros, né? Os meus planos eram terminar a faculdade, né? A senhora cursava o quê? Eu cursava letras. Letras. E aí, eu tinha ali, claro que eu tinha um sonho, né? Mas não era nada relacionado à vida religiosa, nada mesmo. E aí, a missa ocorreu e no final da missa, o padre Magalhães, ele é chamado Padre Francisco Magalhães, nós chamamos Padre Magalhães, ele disse, né, ele fez o convite novamente, se aqui nós estamos aqui recebendo as filhas de Santana, as irmãs filhas de Santana, e se tiver alguma jovem que esteja interessada em fazer parte da congregação, podem procurá-las. E disse o endereço, né? Elas moram aqui próximo, no Centro de Encontros Murmúrio da Natureza, e eu nunca tinha ouvido falar deste nome, desta casa. Fica em Alcântaras mesmo? Fica na cidade vizinha, Meruoca, mas fica bem próximo. E eles essa jovem, quem quiser fazer parte da congregação, pode procurar as irmãs. E terminou a missa, eu fiquei, aí novamente aquela mesma sensação, né? Eu sinto o chamado, né? Aí no momento eu lembro que eu fiquei assim, não, mas eu não, eu já tenho outros planos, eu já tenho aqui outros sonhos, né? E aí, quando terminou a missa, eu agradeci uma das irmãs que estavam lá, né, por elas terem participado daquele momento da missa.
E pronto, né? E depois eu não vi mais todo mundo, porque eu brinco, né? Que quando terminou a missa, as irmãs saem, a gente não vê mais irmãs, né? Terminou a missa, as irmãs saem, né? Não ficam muito tempo, porque se tivesse ficado, né? Até poderia, talvez, de repente, conversar com uma delas, mas nada aconteceu, né? Elas saíram mesmo e depois eu não vi mais ninguém. E... Agora a senhora vai segurar um pouquinho aí, viu? Essa história está muito interessante, mas eu quero convidar você, né, que está acompanhando o nosso programa aqui, conhecendo um pouquinho da história da irmã, contando um pouquinho da sua vida, como é que foi que aconteceu e o seu chamado vocacional. Mas a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente, que daqui a pouco ela vai continuar a contar a sua história para a gente. Não sai daí que a gente volta já. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje contando com a presença da irmã Ana Alice, ela que faz parte da Congregação das Filhas de Santana, trabalha aqui no Colégio Santa Rosa, aqui em Belém, e falava um pouquinho para a gente no bloco anterior, né, irmã? Como é que foi então essa experiência de conhecer então ali a casa das irmãs, né, das Filhas de Santana, que fica no município próximo ali a Alcântaras, não é isso? Então conta pra gente melhor, como é que foi essa experiência então de ir lá conhecer de fato a vida, né, o cotidiano ali das irmãs? Eu preciso dizer, né, que quando passou a missa, como eu estava dizendo, que eu senti ali o chamado. Sim. Não fui porque eu nunca tinha ido na casa das irmãs, não sabia onde era este centro de encontros no mundo da natureza. E eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar na internet onde era, onde é que eu vou lá, mas eu vou precisar saber onde eu estou indo, né? Vou pesquisar aqui. E lembro que no dia seguinte, minha prima, que também estava na missa, disse que uma irmã perguntou várias vezes se ela não queria fazer parte da Congregação das Filhas de Santana, e ela dizia, não quero fazer parte, né? Bem, assim, bem interessante, porque uma irmã se dirigiu a ela, né? E eu fiquei pensando, nossa, nenhuma irmã se dirigiu a mim, eu era que estava com vontade de entrar na congregação, nenhuma se dirigiu a mim, por que não foi a mim, né? E aí, assim, o grande... Ali eu fiquei muito em dúvida, porque como é que eu vou procurar uma congregação se ninguém me convidou, né? Então, essa era a minha grande... Ali, o grande passo, assim, como é que eu vou procurar se ninguém me convidou? E aí eu pesquisando, né, onde era o Centro de Encontros no Mundo da Natureza, Filhas de Santana, colocava lá na internet para saber como era essa congregação, e aí via várias fotos, via como é que funcionava o Centro de Encontros, né? E isso, claro, foi em julho, né? Foi no mês de julho. Qual foi o ano, a senhora lembra? Sim, lembro, 2012. 2012. E aí, em julho e 2013, em janeiro de 2013, foi que isso passou, né? Eu devo dizer que isso foi passando, claro que não passou, mas ficou um pouco ali, esfriou um pouco. Eu não vou procurar, não vou ficar aqui mesmo, no meu canto, já estou estudando e não vou deixar aqui. E aí passou, os meses foram se passando e em janeiro me veio novamente o desejo de dizer, vou procurar as irmãs, né? Eu vou atrás das irmãs, se eu ver, vou procurar saber como é essa vida, vou lá. E aí, pela manhã, eu fui lá na casa das irmãs, né? E eu lembro que eu cheguei lá e disse assim, as irmãs recebem o povo, porque a minha imaginação era que as irmãs, né, ela não recebia ninguém, não sei por que isso na minha cabeça, né? E eu perguntei, ela disse, sim, você quer entrar, você quer marcar algum encontro? Eu disse assim, não, eu quero conhecer as irmãs. E aí, a irmã que me recebeu, né, a irmã Maria Amália, lembro muito bem, era irmã já um pouco idosa, mas me recebeu muito bem na casa das irmãs, aí me apresentou ali o ambiente, né, onde elas moravam, ali a casa, porque é uma casa de encontros, né, para retiros, para encontros mesmo, quem precisa ali passar uns dias ali um pouco mais tranquila, essa casa é para isso mesmo. E aí ela disse assim, olha, você vai esperar a irmã que vai lhe atender, porque ela não está aqui, ela foi a Sobral, mas ela volta e você vai esperar. E eu fiquei esperando. Ela disse assim, a superiora daqui a pouco vai chegar. Eu imaginava que fosse assim uma pessoa, né, uma irmã com uma roupa toda preta, né? Eu não sei porquê, mas eu acho que a ideia, né, uma ideia que as pessoas vão passando, né? Eu disse assim, comecei a ficar com medo, né? Eu disse assim, nossa, eu acho que eu vou voltar, eu acho que isso aqui não dá pra mim, né? E aí esperei, a irmã não chegou e
ela assim, olha, a irmã atrasou e não vai chegar agora, e eu precisava trabalhar, porque nesse tempo eu também trabalhava, né? Eu trabalhava em uma escola do município, então eu precisava dar aula, já estava chegando próximo ali o meu horário de trabalho. Eu disse, não, irmã, eu preciso ir embora, não vou ficar esperando. Não, deixe seu telefone, que depois a irmã liga para você. E aí, deixei o meu contato, e aí nesse mesmo dia, à noite, a irmã ligou, né, para mim. E marcou um dia para me dizer como era, né, ali o carisma, para me mostrar como era ali a vida das irmãs. E eu fui, aí ela me marcou para a próxima semana e eu fui lá, e aí aconteceu ali vamos dizer assim, essa apresentação, né, de estar, de dizer como era ali um ambiente que elas moravam. Entendi. Então, a partir então dessa experiência de conhecer então a congregação, conhecer ali um pouco do carisma, então como é que foi o processo então para que a senhora pudesse entrar, né, de fato assim na congregação, entrar no processo formativo da congregação? E quando eu falei com a irmã, ela lembro que também quando eu cheguei lá, tinha um folderzinho numa mesa. E quando eu olhei para o folder, tinha assim, jovens, arrisquem a vida por grandes ideais. Esta frase ficou marcada, né? E ela, assim, eu acho muito bonita. Arrisquem a vida por grandes ideais. De fato, é muito bela. E era um folderzinho vocacional, Uhum. que ela distribuiu a jovens, e ela foi apresentando, né? Olha, você conhece Madre Rosa, né? Madre Rosa Gatorre, nossa fundadora. E eu tinha visto já o nome de Madre Rosa porque eu tinha precisado na internet, né? Para chegar até lá, né, no murmúrio, né? Onde as irmãs moravam. E ela foi dizendo como era que se dava o processo de vida religiosa, né? Que tinha um vocacional, aspirantado, postulantado, noviciado. Mas naquele momento que ela estava falando, para mim era tudo assim, tudo muito obscuro, porque eu não ia saber qual é a etapa, né? A impressão é que isso é muito distante ainda, né? Mas elas falam, né? As irmãs, para a jovem que vai entrar, elas falam todo esse processo que a jovem precisa fazer. E ela falava e disse que ia começar os encontros vocacionais, se eu quisesse participar, e eu ainda participei de 4 encontros vocacionais lá no Murmúrio da Natureza mesmo. Participei 2 no Murmúrio da Natureza e 2 em outra comunidade, que é na Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. Participei também nesses 2 encontros lá. E aí, depois, eu fui me encantando com aquilo, né? Com aqueles encontros, com as jovens que estavam ali, fui ali conhecendo. As irmãs falavam sobre Madre Rosa, as irmãs falavam sobre a vida religiosa, e aquilo ia me encantando, de certa forma. E aí, teve um encontro vocacional, que se chama Encontro Vocacional Provincial, que aí são todas as jovens que querem entrar no Instituto, desejam entrar no Instituto, e as irmãs fazem um encontro mais aprofundado. Foi em que ano, você lembra? Em 2013. 2013 já, né? 2013. E aí eu participei desse encontro, né? Tinha várias jovens, aproximadamente 15 jovens aí nesse encontro. E quando eu terminei, eu voltei para casa dizendo que eu quero entrar no Instituto, eu quero fazer parte do Instituto, né? E aí eu fui dizer à minha mãe, né, que eu ia entrar no Instituto, e aí, né? como foi a reação dela? A minha mãe disse que não deixava, né? Mas senão não vou deixar. Eu disse assim, mas por quê? Assim, não, porque freira viaja muito. Ela disse assim, né? A frase dela foi isso, freira viaja muito. Mas, na verdade, o medo dela era me perder, porque ela sabia que me ia perder, né? Ela sabia que não ia ficar mais comigo, né? Quantas mães também já não vai ter o mesmo pensamento, não né? Não vou deixar, porque freira viaja muito. Eu disse, aí, naquele momento, né, eu disse assim, olha, mesmo se a senhora deixe ou não deixe, a vontade é minha. E eu vou seguir a vida religiosa. Aí passou um tempo, né? Passou uns dias, ela aceitou, né? Mas num primeiro momento ela disse que não aceitava, não deixava, né? E eu entrei no aspirantado, né? Entrei no aspirantado no dia 9 de abril de 2014. Foi a entrada no aspirantado. Eu com mais 2 jovens, lá mesmo, numa cidadezinha chamada Santana do Acaraú, que fica em Sobral. Ali foi o aspirantado, foi onde de fato eu entrei para o Instituto, né? Saí da minha casa e fui conviver com as irmãs, um tempo de convivência ali com as irmãs, para ver qual era o trabalho delas, o que elas faziam, como elas viviam. Esse é o tempo do aspirantado. Aí depois do aspirantado, qual é a próxima etapa, né, de formação?
Aí, depois do aspirantado é o postulantado, né? É uma outra etapa. No aspirantado é a mesma, muitas jovens, mas eu não quero vestir a roupa, não precisa nem se preocupar, porque você não precisa vestir esse hábito que só se veste depois do noviciado, né? Então, no aspirantado é muito ainda muito jovem, vamos dizer assim, né? Então, a etapa mesmo de ver como as irmãs vivem. Etapa inicial, né? Só para conhecer, né? Mas melhor. é claro que não está em casa, mas está morando com as irmãs, né? Faz parte de uma comunidade, né? Sim. E depois é o postulantado. Aí, claro que as irmãs, a gente faz todo um processo, né? As irmãs que estão na comunidade veem ou não, se a jovem que está ali, ela é apta a passar para uma outra etapa ou não, e isso vai se dando de forma gradual. E aí, no dia 31 de janeiro de 2015, eu entro num postulantado, que o nosso postulantado não é aqui, não é em Fortaleza, não é no Ceará, não é em Belém, é na província, nós chamamos na província Nordeste, né, lá em Recife. Então, nós fomos para Recife para essa outra etapa, né, essa nova etapa, que é o postulantado. Sim. É quanto tempo de postulantado? Depende muito, né? Algumas jovens passam um ano, outras um pouco mais de um ano, vai depender. E no aspirantado, mesmo ali estando com as irmãs ainda, entrando ali, vendo como é que as irmãs vivem, mas nós tínhamos ali já digo nós, porque já eram as meninas também, né? As outras jovens, nós já tínhamos ali um serviço, né? As irmãs prestam até hoje, prestam um serviço para os menores, né? Para as crianças que são vulneráveis, né? Então, a gente estava ali, não é como uma creche, mas as crianças passam o dia e vão para casa, né? Final de semana elas não estão lá. É uma obra que cuida das crianças, das famílias que são vulneráveis da sociedade. E isso me ajudou bastante, porque eu já fui começando ali a ver como é o trabalho das irmãs, diante ali da sociedade, o que elas faziam, né? E isso foi me ajudando, claro também que foi despertando, foi uma oportunidade para despertar em mim aquilo que eu queria ser mais tarde. Nós fomos para o postulantado em Recife, passamos um ano em Recife, também é formação, mas tem ali todo um trabalho pastoral, né? Eu lembro que nós fazíamos visita na Santa Casa de Misericórdia e nós fazia parte do coral da Santa Casa, então tudo isso é pastoral, né? São as atividades que vão ajudando, né, justamente a fortificar a missão, né, o trabalho, né, de confirmar o sim. Isso. Né? Depois nós tínhamos, aos finais de semana, nós tínhamos ali o trabalho com as famílias nas capelas, né, bem próximo da nossa casa. Então, isso ajudou bastante, né? Isso aí foi assim eu digo, foi um período muito bom de ali confirmar, eu vou para a pastoral, mas é isso que eu quero mesmo? Será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Isso assim foi muito bom. Foi uma experiência magnífica, que eu achei, né? Entendi. Então, já entrando na congregação, entrando nessa realidade, na dinâmica mesmo da congregação, a cada ano passando, cada ano, né, fortificando mais esse sim, né, no coração. Depois, em todo o postulantado, já é o noviciado, é isso? Isso. Como é que foi essa experiência, então, ali de conhecer, né, de forma mais profunda, né, porque o noviciado é isso, né, conhecer de forma mais profunda ali o carisma, né, a fundadora, no caso, como é que é? Como é que foi para a senhora? Para mim também foi uma outra etapa belíssima, né? Depois do postulantado, a irmã, agora vocês vão para o noviciado. Claro que a gente disse quer ou não, né? A gente faz ali toda uma avaliação, uma autoavaliação para dizer, não, eu quero entrar no noviciado. E as irmãs, claro, em comum acordo, dizem se as jovens estão aptas a entrar ou não. E aí foi concedido ali, né, a gente entrar no noviciado. E para mim foi assim um tempo muito bonito. O noviciado por si só é um tempo muito bonito ali, de silêncio, um tempo de identificação mesmo ali com a congregação, né, com o carisma e a espiritualidade, como você já falou. Mas assim, nós voltamos de Recife, viemos para Fortaleza, fomos para Fortaleza, na verdade. Noviciado é em Fortaleza. Em Fortaleza, isso. É um ano também? Ou são 2 anos. 2 anos. Porque tem ali o canônico, né? Sim. O ano canônico.
E aí nós já não éramos mais 3, e sim 5, porque lá em Recife tinha mais 2 jovens, então o grupo já aumentou, então o grupo já ficou maior. E aí nós fomos para Fortaleza e fizemos 2 anos de noviciado. Como eu disse, para mim foi uma outra experiência que ajudou bastante. Eu estar ali naquele momento, né, naquela formação do noviciado, o ano apostólico e o ano canônico, foi assim, essencial para que eu dissesse assim, não, eu quero me consagrar a Deus nas Filhas de Santana, na congregação das Filhas de Santana. E ali foi onde nós fomos conhecendo, né, de mais de perto as nossas constituições, né, ali o carisma, a espiritualidade. Então, a gente foi vendo ali como era, de fato, seguir a Jesus Cristo no mistério, aliás, identificar-se com Cristo no mistério da sua pobreza, né, que é o nosso grande carisma ali, e na espiritualidade, né, na doação materna, no espírito de família, na pobreza de coração. Né? Então, a gente foi vendo ali como era que se dava o carisma e a espiritualidade. Isso aí é muito importante. Agora eu vou pedir para a senhora dar também mais uma pausa e nós estamos aqui conhecendo um pouquinho da história aqui da irmã Ana Alice, contando um pouquinho da sua história vocacional, seu testemunho de vida, já falando agora do seu noviciado, mas eu quero convidar você para ficar com a gente vai fazer uma breve pausa para o apoio cultural. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta aqui com o seu programa Vida Consagrada pela sua TV Nazaré e todas as nossas retransmissoras por toda a Amazônia Legal. Né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha por todo o interior do estado. Deus abençoe você e sua família. Estamos aqui com a irmã Ana Alice, ela que faz parte da Congregação das Filhas de Santana. Contava para a gente no bloco anterior, né, irmã, como é que foi ali a sua experiência, né, do noviciado. E agora eu quero lhe perguntar, como é que foi então, né, depois de concluir o noviciado, depois de concluir toda essa etapa aí de formação importantíssima na congregação, conhecer as constituições, o carisma, a fundadora e tudo mais, como é que foi então a sua experiência de fazer os primeiros votos, né, chamar também votos simples, né, assim que também tem também essa nomenclatura. Como é que foi para a senhora, né, viver essa celebração, né, viver essa experiência de receber os votos, de professar os votos? Então, para mim foi assim uma experiência muito bonita, eu digo assim, ela foi assim, muito significativa ao mesmo tempo. Acho que eu nunca vou passar por uma outra experiência como esta, como os primeiros votos, né? Os primeiros votos é assim uma realidade, a gente sonha tanto, quem está na congregação, nós que fizemos aquele processo, a gente sonhava com os primeiros votos, será que eu vou fazer os primeiros votos, será que a Mari vai conceder a gente fazer os primeiros, e se a Mari não deixar, então era sempre aquela expectativa para os primeiros votos, né? Então eu professei os primeiros votos no dia 19 de março, de São José, e 19 de março de 2018, em Fortaleza. Então foi muito aquela experiência de estar ali, né? De dizer o meu sim, que a gente diz o sim ali a Deus na comunidade eclesial ali, diante das pessoas, professar os votos de pobreza, castidade, obediência, foi para mim foi um momento muito especial, né? De dizer sim, eu quero seguir a Jesus Cristo como filha de Santana. E depois daquele momento, é claro que nós já sabíamos para onde cada um ia ser destinado, né? Para qual missão ali, estar na missão, qual a missão abraçar. Que a partir dali da profissão, né, vocês já podem ser enviados então para qualquer realidade, é assim que funciona também? Isso mesmo. Aí né? fica aquela expectativa, a expectativa, né? Onde é que eu vou? Porque no noviciado tem um momento que nós somos obrigadas a fazer, nós precisamos fazer, na verdade, não somos obrigadas, precisamos fazer, que é o momento do estágio apostólico. E aí, no estágio, 7 meses antes, alguns meses antes da primeira profissão, né? E aí eu vim para cá, para Belém, para fazer o estágio, né? Também é uma expectativa. Será que eu vou fazer estágio onde, né? Vou fazer estágio em qual realidade, né? Em qual trabalho das irmãs, em qual apostolado das irmãs. E aí me pediram que eu fizesse estágio aqui em Belém, na mesma comunidade que eu estou hoje. Então, para mim, foi assim especial, muito bonito, né? Eu gostei muito. Fiz 3 meses de estágio e voltei para o noviciado.
E aí a expectativa novamente, nós vamos para qual comunidade? Eu vou para qual comunidade? Eu vou trabalhar em qual obra, né, das irmãs? Eu vou estar ajudando, quais são os destinatários que eu vou estar ajudando nesse momento? E aí soube que eu via para Belém, né? Ainda até pensei, como eu tinha feito estágio aqui, eu pensei que não viesse para a mesma comunidade. Quando a irmã disse assim, você vai para Belém do Pará. E eu dizia assim, para o Colégio Gentil, porque nós temos o Colégio Gentil e o Colégio Santa Rosa aqui. Uhum. E eu dizia para o Colégio Gentil, e ele assim, não, para o Colégio Santa Rosa, né? Para mim foi uma alegria muito grande, né? Eu saber que voltaria novamente para a mesma comunidade que eu tinha feito estágio. A senhora fez o estágio também no Santa Rosa? Isso, mesmo, fiz 3 meses de estágio no Santa Rosa. Então, já conhecia, então para mim foi uma alegria muito grande, né? E vi para o Santa Rosa novamente. Então, como é que foi essa experiência? Porque a senhora veio, né, de Fortaleza, né? Já tinha feito essa experiência lá dos 2 anos em Fortaleza, mas tem as suas origens no interior do Ceará. Como é que foi, então, vir para Belém do Pará, né? Dizem que Belém do Pará é muito parecido, né? Fortaleza, Belém do Pará tem muitas semelhanças, alguns traços, né? Como é que foi essa transição para a senhora, assim, né? A primeira realidade de missão que a senhora recebeu, assim, a primeira obediência, né, de vir, né, para, de fato, servir aqui no Colégio Santa Rosa. Quando a irmã disse, eu fiquei, irmã, eu não estou nem acreditando, porque eu fiquei muito feliz, né? Digo a vocês, fiquei muito feliz de voltar para cá novamente. Eu já sabia como era aqui. É claro que 3 meses, foi ali um contato, um pequeno contato que eu tive, mas saber que eu ia voltar para cá, para mim foi muito feliz. Eu fiquei extremamente feliz de saber que eu viria para a mesma missão que eu já tinha ali visto, né, anteriormente. Uhum. E Belém do Pará, como as irmãs têm um trabalho aqui, né, especificamente na educação, eu escutava muitas irmãs falando daqui de Belém, né, da missão. Elas, inclusive a mestra de noviça, irmã Ana Assunção, ela dizia assim, que, olha, trabalhava no Santa Rosa, né, e aí saiu do Santa Rosa para ser mestra de noviça, que foi a minha turma, né. Então ela dizia, olha, o Colégio Santa Rosa, a educação em si, ela é uma obra muito bonita, ela falava assim de uma forma que motivava, né, a cada formanda que estava ali. Então, quando eu disse assim, olha, é o Santa Rosa, é a educação, você vai trabalhar na educação, olha, a pastoral é a educação, eu fiquei muito feliz, né? Eu disse, olha, porque as irmãs já tinham falado, né? As irmãs já falavam como era esse processo. Entendi. Como é que quais são as atividades que a senhora desenvolve, então, né? Vem desenvolvendo, né? Desde 2018, não é isso? Isso. Desde 2018 que está aqui, então, em terras paraenses, né? Quais são as atividades que a senhora desenvolve, né, no Colégio Santa Rosa? Muito bem. No Santa Rosa eu tenho um trabalho, né, eu trabalho na pastoral mesmo, né? Na educação, todo o colégio trabalha na pastoral. Então, tudo que se refere à espiritualidade, claro, os colaboradores me ajudam, os professores ajudam, a equipe diretiva me ajuda, mas aí eu vou ali organizando, né? Eu vou vendo, eu posso fazer dessa forma, vamos fazer articulando, né? Os grupos, quem está ali por trás ali, né? A equipe, também a equipe docente, né? Então, é esse trabalho, o trabalho da pastoral, né? O serviço de orientação religiosa, né? Quem dirijo, atualmente eu sou responsável por esse serviço de orientação religiosa, então estou ali com a criança do maternal até o aluno que vai fazer o vestibular. Então, é uma realidade fantástica também. Eu acredito que porque em momentos eu estou aqui com a educação infantil, é uma oração, pode ser uma simples oração, né? Uma oração a Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo. Eu estou aqui, mas a forma como eu faço esta oração, como eu dirijo esta oração, ela deve ser diferente para os vários níveis que estarão lá, né? Então, às vezes eu estou aqui sentada no chão fazendo oração com as crianças, eu estou dançando com as crianças, mas em outro momento vou precisar fazer um outro tipo de oração. É claro que não é outro tipo de oração, mas a forma, né? A dinâmica é diferente, a dinâmica vai ser diferente para o jovem, né? Porque o jovem não vai querer estar ali no chão, ali, ele vai precisar de outra dinâmica. Então, eu sempre vejo assim que a educação, ela é um meio
que ajuda a crescer em vários aspectos, né? Eu vejo assim que ajuda a crescer tanto ali no aspecto humano, né? No aspecto carismático, no aspecto espiritual. Me ajuda muito, né? Isso é muito importante. Irmã, qual que é a importância que a senhora poderia destacar para a gente, né? Nós temos vários colégios, né, de natureza religiosa católica em nossa região da nossa arquidiocese, né? E eu gostaria de perguntar para a senhora, né, que trabalha diretamente, né, no Colégio Santa Rosa, das Filhas de Santana, qual que é a importância que a senhora poderia destacar para a gente, né, de um colégio, né, ter essas matrizes religiosas católicas, os valores, né, os princípios da moral, né, da religiosidade cristã, de modo especial a religiosidade católica, né, na formação dos nossos jovens, crianças, né? Eu acredito assim que a formação cristã pautada nos valores lá dentro da escola católica, ela vai ser assim, imprescindível para o desenvolvimento da criança e aí até a vida adulta. Eu acredito muito. Se a criança ela está em um colégio que proporciona, né, tem esta abertura para os valores cristãos, os valores católicos, a criança ela vai crescer ela vai crescer ali naqueles valores. E é claro que a criança ela vai também passar para os pais, ou a família está ali também, porque nós lidamos com a família também, né? Nós lidamos com a criança, nós lidamos com o jovem, lidamos com o adolescente, mas lidamos também com a família. Então, a família vê ali a criança, a criança, ela absorve aqueles valores e muitas crianças passam estes valores e vão passando mesmo, gerações. Nós estamos aí celebrando 90 anos, vamos celebrar 90 anos, e são 90 anos transmitindo valores, né, às gerações. Então, é imprescindível, a criança está ali absorvendo os valores cristãos, os valores católicos, a ética, aí tantos valores que tantas vezes a sociedade dita de uma forma diferente, a criança ela vai absorver de uma forma que ela tem essa oportunidade de absorver ali na escola católica. E é a forma autêntica, né? É a moral autêntica, é a verdade de fato verdadeira, não é redundante, mas é a verdade verdadeira. Porque assim, né? O mundo está aí para falar as suas mentiras, né, inventar as suas coisas aí do seu jeito de viver, né, que leva geralmente aí à perdição, né, e a moral católica está aí para realmente salvar essas pessoas, não somente salvar do pecado, mas salvar de uma vida completamente desregrada, né, de uma vida imoral, né, e isso é muito bonito, viu? Eu fico muito feliz, né, quando eu visito um colégio católico, porque a gente vê justamente isso, esse trabalho das irmãs de realmente educar, né, uma nova sociedade, né? E os frutos virão, viu? Os frutos virão, não tenha dúvida disso, viu? Agora eu queria entender um pouquinho, irmã, atualmente, né, a senhora está aqui, né, 2021, qual é que é a etapa dentro da congregação, da formação da congregação que a senhora se encontra agora? Eu estou em uma etapa chamada de juniorato, né? O juniorato compreende 5 anos, é claro que ele pode se estender a mais anos, mas compreende 5 anos. É claro, o juniorato começa quando a gente faz os primeiros votos. Então, a partir daí já começa o juniorato. É uma etapa, né, em que a jovem está inserida em uma comunidade, em um apostolado. Mesmo assim, recebe a formação, né, uma formação também toda voltada, né, claro, ainda para os aspectos humanos, os aspectos carismáticos, os aspectos espirituais, que nós vamos modelando a cada dia aonde nós estamos, na comunidade que nós estamos inseridas no apostolado que nós exercemos. Nós vamos ali meio que lapidando estes aspectos que são mostrados na formação. 5 anos, né? E aí, para se fazer os votos perpétuos. Aí sim, a gente dá o sim definitivo na congregação que a jovem escolhe, né? Que a jovem está ali. Entendi.
Atualmente, então, nessa etapa de juniorato, né, a senhora desenvolve algum outro trabalho, né, ou somente assume essa realidade pastoral, né, na escola? Tem algum estudo específico, alguma diretriz, algum documento que tem que se aprofundar? Como é que é essa etapa mesmo? É uma etapa realmente de missão mesmo? Assim, conta pra gente assim, mais detalhes sobre isso. É uma etapa de missão, como eu já falei, a jovem está ali na comunidade inserida, não apostolado, que no meu caso é educação, mas como formação em si, nós estudamos alguns documentos da igreja, né? Estudamos também os documentos da congregação, que isso é muito importante para nós, até mesmo para que nós possamos abraçar outras missões que virão, né? Outros apostolados que virão, e essa dinâmica, os documentos da igreja, os documentos do Instituto, algumas cartas de Madre Rosa, que é a fundadora, que são riquíssimas, né? Quando a gente vai estudar assim, a carta de Madre Rosa, a gente vê assim, o quão rica é aquele testemunho dela e o que se identifica com hoje, né? Hoje é a nossa história. Então a gente estuda basicamente os documentos e as cartas da Madre Rosa, os documentos da congregação. Entendi. Agora, para a gente já encerrar a nossa conversa, já estamos chegando no final do nosso tempo, mas eu quero perguntar assim para a senhora falar rapidamente para a gente. A irmã Ana tem algum sonho que ela ainda não realizou? Conta para a gente. Um sonho, né? Vamos lá. Um sonho, né? Um dos sonhos que eu tenho é claro, eu sonho em fazer os votos perpétuos, né, na congregação das Filhas de Santana, mas eu sonho em ser uma filha de Santana que seja realmente o traço, né, o espelho da nossa fundadora, Madre Rosa. Claro que isso vai ser sempre um processo, e é por isso que tem um processo da formação, né? E aí quando diz que traço é este, né, da fundadora, que traço é este, né? É ajudar quem precisa, né? Que traço é este? Atuar na sociedade, mas sendo um rosto diferente. Que traço é este? Viver a caridade, como a nossa Madre Rosa ensinou, né? Então, este é o meu sonho. Esse sonho é muito vivo. E aí a Madre Rosa diz, o Instituto se estenderá por todas as partes do mundo. E eu me coloco assim muito aberta, né, a qualquer missão, a qualquer apostolado que eu for convidada a integrar, a fazer parte, eu me colocar aberta sempre, né? Então isso é o meu sonho. Claro que quando eu vou dizendo assim, vou especificando, parece ser vários, mas é um sonho único, né? De ser, a partir dessa vivência, uma filha de Santana autêntica. Isso é muito bonito, irmã. Irmã, eu quero lhe agradecer a sua presença aqui no nosso programa Vida Consagrada de hoje. Seu testemunho, sua história, certamente, né, muitas jovens, né, devem ter assistido e devem também ter se identificado, né, com essa história, né, com o decorrer da sua vida e, de fato, que o Senhor possa, de fato, sustentar a sua vocação, o seu sim, que possa continuar sempre com essa alegria, levando a mensagem do Evangelho, levando o nome de Jesus aonde quer que lhe envie, né, com muita alegria no coração, né, e testemunhando sempre esse Cristo que lhe chamou, né, com muito fervor também. Que Deus abençoe a sua vocação, viu? Muito obrigada, amém. E eu digo, eu sempre penso, Deus, ele é muito criativo, porque me chamar daquela forma, ele utilizou as irmãs, né? Quando eu lembro do meu primeiro chamado, utilizar todas as irmãs ali para me fazer, olha, eu quero ser uma das irmãs também, isso é uma forma muito criativa. Então eu digo assim, né, termino aqui, agradeço, né, pelo convite, né, agradeço estar aqui, ter partilhado um pouco da minha história vocacional, e assim, eu digo para os jovens, porque nós também temos o ramo masculino, os jovens, as jovens que pensam aí em ser religiosa, né? Em entrar em uma congregação e seguir a Jesus Cristo, porque primeiro a gente pensa em seguir a Jesus Cristo, depois é que ele vai encaminhando, né, para qual congregação. Mas se você, jovem, tiver um chamado ali, sentir um chamado, acredite,
E assim, eu ainda pego a frase que eu vi lá no folderzinho da irmã, que eu cheguei, né? Jovens, arrisquem a vida por grandes ideais. A vida religiosa consagrada é um grande ideal. Que bonito, irmã. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Que Deus abençoe muitíssimo. Nosso abraço a todas as irmãs lá do Colégio Santa Rosa. Leva o nosso carinho. Estamos aqui de portas abertas porque precisarem, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. E nós vamos celebrar os 90 anos, né? Estamos nesta grande festa, né? Vamos celebrar juntos então, Isso, né? Com muita alegria. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.